Instituto de Tecnologia da Califórnia apresenta Project Mathematics, uma série de módulos consistindo cada um deles num vídeo com imagens geradas por um computador e num livro de trabalho. Cada módulo dá ênfase a aspectos visuais de temas da matemática para o ensino secundário, usando o movimento, a cor e o som como uma extensão do quadro. Episódios animados relacionam a matemática com a vida real. Imagens de documentos originais ajudam a colocar os tópicos em perspectiva histórica e cultural. O programa está dividido em segmentos com dimensões de 1 byte de informação, identificados com etiquetas. Estas etiquetas ligam o vídeo com a correspondente secção no livro de trabalho, encorajando a interação entre estudantes e professores. Também pode usá-las para identificar rapidamente segmentos quando se executa uma busca rápida na fita usando as funções do vídeo. Encorajamo-lo a ver o vídeo mais do que uma vez. Alguns dos materiais passam rapidamente, mas pode utilizar os controles do seu vídeo para fazer pausa ou voltar um pouco atrás e rever uma cena. Os seus comentários ao vídeo, bem como ao livro de trabalho, serão bem-vindos. Para mais informações sobre a série, escreva para Projeto Matemática em Ação, CMAF, Universidade de Lisboa, Avenida Professor Gama Pinto 2, 1649 003 de Lisboa. Revisão dos pré-requisitos. Este programa baseia-se em 3 ideias introduzidas anteriormente. Dados 2 triângulos semelhantes, a razão entre os comprimentos dos lados correspondentes é constante. A área de um triângulo depende da sua base e da sua altura. Para uma certa base, se a altura for constante, a área não muda. Então, mover o vértice de um triângulo paralelamente à sua base não altera a sua área. Estes 2 triângulos têm a mesma área, analogamente para um paralelogramo. A área é igual à base vezes a altura, e assim, balançando o paralelogramo paralelamente à base, a sua área não altera. Estes 2 paralelogramos têm a mesma área. Podemos também escolher outro lado como base e balançar nessa direção sem alterar a área. Este quadrado e este retângulo têm a mesma área. Olhem para este quadrado. Se o ampliamos ou contraímos segundo um fator r, a sua área é alterada segundo um fator r ao quadrado. E o mesmo se verifica para qualquer figura. Ao aplicarmos um fator r, a sua área é alterada segundo um fator r ao quadrado. Matemática. Três problemas da vida real. Questões envolvendo triângulos retângulos surgem nas mais variadas situações. Por exemplo, este corredor corre ao longo dos lados de um terreno retangular, enquanto o outro atalha através da diagonal. Quanto mais se corre à volta em vez de atalhar? O caminho mais curto entre 2 pontos é uma linha reta. Logo, o comprimento C da diagonal é certamente mais pequeno que A mais B. Quanto menor será? Nesta situação, usam-se escadas para formar triângulos retângulos. Suponhamos que se conhece a altura da parede e a largura do fosso.
Que comprimento deve ter a escada para se chegar ao topo da parede? Aqui temos outra situação em que os triângulos retângulos aparecem. Eliza Dixon faz prospecção de ventos. In this business, what you do is you go out and you look at land, you prospect, you take measurements to see how windy the site is. Okay. Neste trabalho, procuram-se lugares ventosos para instalar moinhos que transformam o vento em energia elétrica. Dixon e o seu assistente estão à procura nestes montes de bons locais para instalar os moinhos. Para isso, erguem uma estaca de 10 metros que tem no topo um anemómetro para medir a velocidade do vento. Eles conhecem a altura da estaca e o comprimento de cada cabo. Onde é que se devem fixar no chão os cabos para a estaca ficar vertical quando for içada? A altura é igual a 10 metros, a hipotenusa a 12 metros. Que comprimento tem o outro lado? Todas estas questões levam ao mesmo problema matemático: determinar o comprimento de um lado de um triângulo retângulo quando os comprimentos dos outros dois lados são conhecidos. Descobrindo o Teorema de Pitágoras. Eis uma forma de resolver esta questão. Desenhe-se a reta partindo do ângulo reto e perpendicular à hipotenusa. Ela divide o triângulo em dois triângulos retângulos mais pequenos. Os três triângulos são semelhantes e assim as razões entre lados correspondentes são iguais. Multipliquem-se ambos os lados por A para resolver em ordem a x. Estas razões de lados correspondentes são iguais. Multiplique-se por B para resolver em ordem a y. Lembrem-se que a hipotenusa é C igual a x mais y. Substituindo x e y, obtém C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Este resultado, simples, elegante e bastante inesperado, é chamado Teorema de Pitágoras. Interpretação geométrica. Como estamos a falar de A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado, pensemos em termos de quadrados. A área do quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados sobre os dois catetos. É este o significado geométrico da fórmula algébrica. Pitágoras. O nome deste teorema destina-se a homenagear Pitágoras, que viveu na Grécia Antiga no século VI a.C. É um dos mais antigos e mais importantes teoremas da matemática e foi redescoberto em muitas culturas diferentes. Aplicando o Teorema de Pitágoras. Vejamos como o Teorema de Pitágoras resolve os problemas anteriores. Se A e B são dados e se pretende determinar C, tome-se a raiz quadrada de ambos os lados. Por exemplo, no caso do corredor, se A é igual a 40 metros e B é igual a 30 metros, então C é igual a 50 metros. Poupam-se 20 metros atalhando pela diagonal. O comprimento da escada, a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 8 ao quadrado, deverá ter um pouco mais do que 21 pés e meio para chegar ao cimo da parede. Desta vez sabemos a hipotenusa e o comprimento de um dos catetos. O Teorema de Pitágoras diz-nos como determinar o outro cateto. Os cabos devem estar presos a cerca de 6,63 metros da estaca. Ternos de Pitágoras.
Quando os três lados de um triângulo retângulo são inteiros, isto é, números inteiros, diz-se que eles formam um terno de Pitágoras. Aqui temos alguns: 3, 4 e 5, 5, 12 e 13, 8, 15 e 17, e existem muitos mais. Os ternos de Pitágoras foram conhecidos 1200 anos antes de Pitágoras. Uma placa de argila da Babilónia, escrita na dinastia de Hammurabi por volta do ano 1700 a.C., contém 15 exemplos de triplos de Pitágoras. Ninguém sabe porque é que os babilónios estavam interessados nesses triplos e julgamos que eles não conheciam o teorema de Pitágoras. Demonstração chinesa. Não se sabe ao certo como Pitágoras provou este teorema, mas pode-o ter feito como os chineses. Façam-se 4 cópias do triângulo original. Coloquem-se aqui para referência. Agora, movem-se os triângulos e vê-se que a área B ao quadrado mais A ao quadrado é igual a C ao quadrado. Podemos também ver que isto funciona para qualquer triângulo retângulo. Elementos de Euclides. O teorema de Pitágoras chegou até nós através dos elementos de Euclides. Escritos por volta do ano 300 a.C., são constituídos por 13 livros que contêm muita da matemática então conhecida, bem organizada e bem apresentada, e o seu aparecimento mudou o rumo da civilização. A geometria de Euclides foi publicada em dezenas de línguas e teve centenas de edições. As ideias e pontos de vista da geometria euclidiana usaram-se quase sem alterações durante mais do que 2000 anos. O teorema de Pitágoras aparece no livro primeiro como proposição 47. Demonstração de Euclides. O quadrado da hipotenusa é dividido em 2 retângulos. Euclides mostrou que este quadrado e este retângulo têm áreas iguais e que este quadrado e este retângulo têm áreas iguais. Vejamos porquê. Primeiro, este triângulo tem metade da área do quadrado. A sua área não muda se o deformarmos assim ou se o rodarmos. Se o deformarmos mais uma vez, vemos que a sua área é metade da do retângulo e assim o quadrado e o retângulo têm a mesma área. E podemos fazer o mesmo para o outro lado. Eis uma variação desta demonstração que alguns preferem. Todos os paralelogramos com a mesma base e a mesma altura têm áreas iguais. Então todos estes paralelogramos têm a mesma área, assim como todos estes. E fica demonstrado. Uma demonstração com tesouras. Podemos enriquecer a nossa compreensão do teorema de Pitágoras olhando para as diferentes formas de o provar. Eis uma prova feita usando tesouras. Faça-se uma cópia do quadrado pequeno e desenhe-se um traço à sua volta no centro do quadrado maior. Fazendo cortes até às arestas, podemos rearranjar os bocados de forma a preencherem exatamente os outros 2 quadrados. Livro 6, proposição 31. Esta figura aparece no livro 6 de Euclides, proposição 31. A proposição 31 afirma que se 3 quadrados são substituídos por retângulos semelhantes, ou por quaisquer 3 figuras semelhantes entre si, a soma das áreas das 2 figuras mais pequenas é igual à área da figura maior.
Por que é que devemos acreditar nisto? O que é que sabemos sobre figuras semelhantes? Lembremos-nos que as áreas de figuras semelhantes são proporcionais aos quadrados dos comprimentos das arestas correspondentes. Então a área A é igual a S vezes A ao quadrado, a área B é igual a S vezes B ao quadrado e a área C é igual a S vezes C ao quadrado. Se a aresta coincidir com a de um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras aplica-se e podemos multiplicar por S para obter a proposição 31. Mas existe aqui mais alguma coisa que Euclides pôde ou não ter percebido? Podemos virar o argumento se a proposição 31 é verdadeira. Podemos dividir por S para obter o teorema de Pitágoras. Então, a proposição 31 é equivalente ao teorema de Pitágoras. Uma prova muito simples. Agora podemos descobrir uma coisa notável que passou despercebida tanto a Pitágoras como a Euclides. Observemos em primeiro lugar que não interessa se as três figuras estão fora ou não. Assim, se usarmos apenas três triângulos semelhantes, podemos encontrar outra demonstração do teorema de Pitágoras, talvez a mais simples de todas. Porque a soma das áreas dos dois triângulos pequenos é obviamente igual à área do triângulo maior. O teorema de Pitágoras é demonstrado mais uma vez. Teorema de Pitágoras em três dimensões. O teorema de Pitágoras tem muitas aplicações. Por exemplo, a distância de um canto do chão ao canto oposto do teto pode ser calculada usando o teorema duas vezes. Temos um triângulo retângulo no chão e outro perpendicular ao chão. O quadrado da diagonal é a soma dos quadrados das três medidas da sala. Recapitulando. Já respondemos à questão seguinte sobre triângulos retângulos. Como encontrar o comprimento de um dos seus lados se conhecermos os comprimentos dos outros dois? Fizemos-lo com a ajuda de triângulos semelhantes. A resposta é simultaneamente elegante e surpreendente. O quadrado da hipótenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Também vimos como o teorema de Pitágoras pode ser provado rearranjando peças poligonais. Então, encontramos outro facto notável. Os quadrados sobre os três lados podem ser substituídos por figuras quaisquer, desde que elas sejam semelhantes entre si. Como a área de cada figura é proporcional ao quadrado do lado em que ela foi desenhada, a área da figura maior é a soma das áreas das duas figuras mais pequenas. Este resultado é equivalente ao teorema de Pitágoras. Finalmente, aprendemos que o teorema de Pitágoras se pode estender ao espaço tridimensional. O teorema de Pitágoras é um dos mais importantes resultados de toda a matemática. Antevisão. Em futuros programas veremos o teorema de Pitágoras aplicado na trigonometria. Isto está a tornar-se um bocadinho avançado para a nossa história, mas por vezes ajuda a ter-se uma antevisão do que se seguirá. Suponha-se que chamamos este triângulo T. Se ampliamos ou contraímos o triângulo, mudamos o comprimento dos lados. Mas não mudamos nem o ângulo T, nem as razões A sobre C ou B sobre C. O teorema de Pitágoras diz-nos que a soma dos quadrados destas duas razões é igual a 1. A razão A sobre C depende do ângulo T e é chamada o seno de T. A razão B sobre C é chamada o cosseno de T. O teorema de Pitágoras mostra que o quadrado de seno de T mais o quadrado do cosseno de T é igual a 1.
Esta equação, que é verdadeira para qualquer ângulo T, é um resultado fundamental da trigonometria. Geometria numa esfera. Quando medimos triângulos retângulos sobre distâncias relativamente pequenas na superfície da Terra, verificamos que o teorema de Pitágoras se verifica tanto quanto conseguimos medir. Mas quando efetuamos medidas para grandes distâncias, as coisas parecem começar a correr mal. Porquê? Bem, a Terra não é plana e assim o que parece ser um triângulo no mapa não é um triângulo comum, mas aquilo a que chamamos um triângulo esférico que tem lados curvos. Enquanto os triângulos esféricos partilham muitas propriedades com os triângulos planos, iremos aprender em futuros programas que eles diferem significativamente e que as diferenças são tanto mais evidentes quanto maior é a parte da superfície esférica que o triângulo cobre. Por exemplo, este triângulo esférico tem 3 ângulos retos e 3 lados iguais e não podemos esperar que o teorema de Pitágoras se verifique para tais triângulos. O teorema de Pitágoras é uma propriedade fundamental dos triângulos retângulos do plano.